Queridos, a gente vai começar falando o seguinte, que fazer um discípulo, esse é o tema da nossa mensagem, discípulos, e fazer um discípulo, ele não se restringe apenas em você ajudar no processo de conversão de uma pessoa. Se fosse só isso, a gente estaria até com esse número aqui do IBGE até maior. A pessoa, eu ajudei a ela, preguei para ela, ajudei ela vindo na igreja, ela aceitou a mão e se converteu, ela se tornou um discípulo. Se fosse fácil assim ela se tornar um discípulo, esse número estaria bem mais alto. Mas um discípulo é bem mais do que isso aqui. E a gente tá falando, né? Vocês serão conhecidos como os meus discípulos. Aí Deus dá uma característica para a gente. A próxima tela, dá mais um toque aí para mim. Vocês não serão conhecidos como evangélicos. Mais um toque. Vocês não serão conhecidos como cristãos. Vocês serão conhecidos como os meus discípulos. E na próxima tela, vai me ajudando aí que não está passando. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Isso é o grande desafio da igreja. Ou então, o processo de uma pessoa se converter, o processo dela chegar numa igreja e ela, ou então receber uma mensagem pessoal, né? Você conversando com ela e ela se converter, isso não deixa de ser importante, é muito importante. A Bíblia chama isso de novo nascimento. Mas o trabalho é agora, e a gente vai começar a ampliar um pouco mais isso, porque o trabalho agora é pegar tudo aquilo que um seguidor de Jesus, um discípulo significa isso, um seguidor, né, ele vai imitar o modelo do mestre e começar a fazer essa pessoa entrar nessa dinâmica do reino de Deus. E ele dá uma ordem para a gente aqui, isso aqui está em Mateus capítulo 28, lá no verso 19, é uma ordem do Senhor para todo aquele que nasce de novo, todo aquele que agora se torna, né, uma nova criatura. Ele fala assim, portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus o quê? Discípulos, batizando-os e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado. Queridos, é aqui que está o grande desafio. Passa a próxima tela para mim. Ensinando-os a obedecer a tudo aquilo que Jesus deixou registrado como doutrinas de Cristo. E depois vem o apóstolo Paulo escrevendo as cartas, né, para a igreja, nos dando ali um modo de viver excelente, um modo de vida que vai fazer a gente refletir Deus aqui na terra. O livro de Efésios fala que ele é o cabeça, o livro de Colossenses também fala que ele é o cabeça da igreja, e a igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Então somos nós, os discípulos de Jesus, que refletem essa glória de Deus aqui na terra. E a grande dificuldade está em ensinar e a obedecer, a guardar todas as coisas. Isso aqui é a grande dificuldade hoje da igreja. Como eu falei aqui, moldar o caráter de um indivíduo ainda é uma dificuldade muito grande. Os números, né, estão apontando que a igreja cada vez cresce mais. E hoje é fato, você vê, né, a televisão pregando, as mídias de todas as redes sociais, né, falando um pouco do evangelho, e é fácil você ter acesso a isso, né, cultos, cada igreja, só nessas ruas aqui, né, onde está localizada nessa localização aqui da nossa igreja, a gente tem várias igrejas por aqui, quase um quarteirão você encontra mais 3, 4, então não está difícil hoje da palavra ela ser difundida, a palavra ela ser pregada, mas moldar o caráter de acordo com o padrão de Cristo ainda é uma dificuldade muito grande. E a gente vai vendo coisas assim, às vezes explode na mídia aí, algumas vergonhas de pessoas, até de liderança da plataforma, que ministram, que pregam de repente um escândalo. Eu não sei se você é como eu, mas quando eu vejo alguém assim, né, que carrega esse nome de discípulo, de cristão, de evangélico,
e ele comete assim algo que todo mundo fica assim, não pode, isso é incoerente, isso não tem nada a ver com o reino de Deus, ainda chama a nossa atenção e nos choca, é verdade ou não é? Choca a gente e a gente fala, não dá. Então nós não conseguimos, com esse grande número, hoje o IBGE apontando que daqui a 1 ano a gente vai ser a maioria no Brasil, nós não conseguimos impactar o Brasil, impactar o nosso Rio de Janeiro, impactar o bairro aqui da Praça Seca, mesmo tendo várias igrejas. A gente não consegue, às vezes, impactar nem a nossa rua. Essa é a grande verdade. Eu não quero trazer um peso para o seu coração, de jeito nenhum, mas eu estou querendo chacoalhar dentro de você a responsabilidade que é levar o nome de discípulo, ou se você preferir, evangélico, porque o mundo está olhando para a gente, o mundo espera que a gente responda de acordo com a nossa nova natureza, ou eu estou errado? Se você carrega esse nome de evangélico, e o pastor André falou aqui de manhã, e a gente ficou ali balançando a cabeça, que o IBGE vai colocar essa categoria agora, evangélicos não praticantes. Você imagina um negócio desse? Evangélico, eu sou evangélico, mas eu não pratico. Se você não pratica o que o evangelho está apontando para você, você não pode nem levar esse nome, muito menos de discípulo. Então nós não estamos conseguindo de fato impactar, trazer algo assim, um avivamento poderoso para a nossa terra, e às vezes pelo contrário, às vezes a gente está até envergonhando. E é complicado a gente, às vezes, tratar de assuntos assim, porque a igreja, ela tem, e as lideranças, ela tem um papel muito importante, porque ensinando-os a obedecer, isso é um papel de pastores da igreja, isso é um papel de liderança de igreja. Mas aí quem está sentado fala assim, pastor, mas eu não sou líder, eu não sou pastor. Então, mas se você se tornou uma nova criatura, essa mensagem dava muito bem para pregar aqui se fosse um congresso de pastores e de liderança, porque a gente está à frente, a gente está ensinando essas coisas. Mas se você entra no reino de Deus através do novo nascimento, e se você se torna um discípulo dele agora, você vai ser cuidado sim, você vai ser discipulado por pessoas. Mas daqui a pouco você já vai começar a pegar um nível de maturidade que você já pode acompanhar uma pessoa mais nova também. É ou não é? E você vai começar agora a discipular essa pessoa. E assim a gente vai construindo essa dinâmica de formato rede, né? A gente vai crescendo. Dá um outro ponto aí para mim no PowerPoint, aqui não está passando. Ou então precisamos multiplicar, sim ou não? Sim, mas com qualidade. Muitos não entenderam ainda qual é o seu chamado. A gente está com uma classe aí de EBD, eu queria convidar você a participar os domingos pela manhã. A gente tem uma classe que a gente está falando sobre isso, porque as pessoas têm dúvidas, ou dúvida, qual é o meu chamado? Eu não sei qual é a minha função. Ou então nós precisamos multiplicar? Precisamos sim, mas precisamos multiplicar com as marcas de Cristo. Eu botei, dá mais um toque aí para mim, com as marcas de Cristo em nós. Uma mudança de caráter, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Irmãos, infelizmente eu vou te dar essa declaração, isso não é fácil de achar. É fácil de ver uma igreja cheia quando você coloca um evento, é fácil você ver a igreja cheia nos finais de semana, né, na nossa comunhão maravilhosa, mas pessoas, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no nosso dia a dia, no nosso tratar com o mundo aí fora, eu vou falar infelizmente para você, não é fácil de achar. E graças a Deus, Deus está mudando a mentalidade do Brasil, e o Brasil, eu estou entendendo que ele está entrando numa rota que ele vai ter sede e fome da palavra, ele vai ter sede e fome do Espírito Santo guiando. Sabe por quê? As coisas estão apertando, irmãos. Você concorda comigo? Não vai ter mais espaço para falar o som evangélico, mas que não pratico. Você não vai ter autoridade para falar. Jesus, quando prega em Mateus 5, 6 e 7, que é o famoso Sermão da Montanha, ele fala coisas ali terríveis e fortes, como amar o nosso
próprio inimigo, e ele fala que se a gente apanhar de um lado da face, a gente tem que dar o outro. Coisas difíceis da gente escutar, mas quando chega lá no 7, no finalzinho, fala assim, ó, no último versículo, e eles ficaram maravilhados com o discurso de Jesus, porque ele falava como quem tem autoridade no assunto. E a autoridade de um assunto, eu já vou te adiantar, é para quem pratica a palavra de Deus. É quem verdadeiramente está se tornando cada vez mais um discípulo dentro de uma mudança de caráter. Quando você recebe o fruto do Espírito, você nasceu de novo no reino de Deus, você recebe o fruto do Espírito. Você pode ter aceitado Jesus domingo agora que passou, mas você recebeu o fruto do Espírito. Só que você não recebe ele pronto, você recebe as sementes, né, de um fruto que tem 9 características diferentes. E agora o Espírito Santo que te capacita também vai começar a fazer que esses frutos vão começar a externar, a aparecer. É o fruto do amor, é o fruto da paciência, é o fruto da longanimidade, da mansidão, é o fruto do domínio próprio. Tem gente que vem nervosa para o reino de Deus, né? Ah, pastor, eu comigo é assim, pastor, eu não levo desaforo para casa. Querido, deixa eu te falar, você agora como nova criatura, você tem uma partezinha desse fruto aí que é o domínio próprio. Você tem isso aí? Você já recebeu ele? E ele te dá controle sobre qualquer situação. Uma mudança de caráter, é isso que Deus está planejando para nós. Ou então nós precisamos multiplicar sim, mas com a marca de Cristo. E isso não é fácil da gente encontrar. Você encontra muita gente, né, falando que é do reino. Ah, eu sou evangélico também. Mas no proceder, no dia a dia, é que a pessoa de fato ela mostra para a gente se ela está, né, transparecendo pelas suas atitudes que ela está representando o reino de Deus de maneira correta. Ou então multiplicar é de Deus, sim, mas da forma correta, a imagem de Deus. E quando eu coloquei essa imagem de Deus, eu estava pensando nas referências que nós temos quando entramos no reino de Deus e as referências que nós podemos nos tornar para outras pessoas também. Quantos aqui querem ser referências boas no reino de Deus? Graças a Deus, a maioria. E Deus conta comigo e com você para fazer essa obra maravilhosa. E dá um outro referências, foi o que eu estava pensando aqui, dá um outro ponto. Referências, isso significa relacionamentos, isso significa andar perto, ter relacionamento com as pessoas, ensinar, dar propósito para ela. Está vendo que discipulado não é uma coisa de longe, e Deus não convida só líderes de PGs, a gente falou aqui do PG, Deus não convida só pastores, Deus não convida só as pessoas de liderança de uma igreja para poder fazer esse discipulado um a um. Isso aí foi como a igreja começou. A igreja primitiva, a igreja de Atos, ela se reunia nas casas e ali as coisas aconteciam, eles partiam o pão e a Bíblia fala em Atos que eles tinham tudo em comum e eles vendiam suas próprias propriedades para ajudar uns aos outros. E o amor era tão grande no meio daquela comunidade que as pessoas de fora queriam entrar, queriam fazer parte daquilo, queria se tornar o quê? Um discípulo também. Sabe por quê? Porque nós temos que mostrar isso. O mundo, ele está querendo ver. O Romanos capítulo 8, verso 19, fala que a criação ela está gemendo para ver a manifestação dos filhos de Deus. Deus conta comigo, Deus conta com você. Ou então fazer um discípulo é relacionamento, é pegar uma pessoa imatura. Eu acho que eu botei essa tela aí também, dá mais um toque para mim. Fazer um discípulo é relacionamento, é pegar uma pessoa imatura e levar ela à maturidade. E isso vai exigir, queridos, paciência, não é fácil não. Você pegar uma pessoa ali do nada e ensinando, ó, isso aqui não pode fazer, isso aqui não faz parte mais da sua natureza. Porque quando a gente vem para o reino de Deus, a gente traz uma bagagem do mundo, é ou não é? Você é como eu?
você traz uma bagagem do mundo. A Bíblia fala que quando você nasceu de novo, o teu espírito agora está novinho, como uma criança. Ele promete que ele vai te dar um corpo glorificado lá na frente. Ou então o espírito e corpo, ele vai resolver lá na frente. O espírito já é novo, mas a mente ficou de fora dessa equação aí. Por quê? Porque a Bíblia fala que a nossa mente, ela dia após dia, ela tem que receber o quê? Renovação. Se ela ficar de fora da renovação, você não consegue ser um discípulo nos moldes que Jesus colocou para a gente, porque você não tem nem acesso aos mandamentos dele, às doutrinas dele. Se você não conhece, o conhecimento ele liberta você, não liberta? E conhecereis a verdade, e a verdade revelada para mim, e essa verdade revelada, ela tem o poder de me libertar e me manter em liberdade. Por quê? Porque eu busco conhecer, eu quero a palavra. Então pegar uma pessoa imatura e levar essa pessoa a um nível de maturidade, isso é um papel meu e seu. Ah, pastor, que isso? Eu só venho à igreja dia domingo, pastor. Pastor, eu não sou líder de nada, eu só quero vir aqui receber a palavra, ir para minha casinha. Não, querido, se você entrou no reino de Deus, aquele imperativo dele lá, ide por todo mundo e fazei discípulos, não é só para alguns. Você não está de fora. Diga comigo assim: mais forte, eu não estou de fora. Você não está de fora. Se você achou na tua caminhada, na tua jornada de fé, que você estava de fora, hoje a revelação veio. Você não é mais, você não tem mais a desculpa de falar assim: ah, mas eu pensei que esse negócio não fosse para mim, era só para os pastores, líder da igreja. Não, é para você também. Deus conta com você. Tem uma outra tela aí, bota para a gente. E dentro desse ambiente de igreja, queridos, Deus ele vai pegar a gente, ele vai dar algumas orientações, vai entrar gente de tudo quanto é jeito. O reino de Deus, ele foi exposto primeiro para os judeus, não foi isso? Só que os judeus, né, os apóstolos lá judeus, eles pegaram o reino e eles não queriam compartilhar com os gentios. E Deus levantou um homem, você lembra desse homem que Deus levantou? Saulo, que depois se tornou Paulo, e ele começou a difundir também o reino de Deus, o evangelho libertador de Jesus, até chegar na gente. Hoje nós estamos aqui porque o reino também foi exposto para os gentios, e isso é maravilhoso. E ele dá, dentro de uma característica que a gente tem que andar. Você está com a tua Bíblia aí, pode deixar aí o PowerPoint onde está, abre comigo em Efésios capítulo 5, Paulo aqui está escrevendo esse homem que pregou para os gentios, esse homem que é um marco do Novo Testamento. Ele vai dando aqui alguns parâmetros para a gente, agora como discípulos de Jesus, de como a gente deve andar. E é interessante, chegou essa carta demais aqui. Essa carta a gente usa também quando a gente vai fazer casamento, para dar alguns apontamentos para maridos, para esposas. Mas ele começa aqui, logo no primeiro capítulo de Efésios, capítulo 5, ele fala assim: portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Imitadores é você passar para a classe de discípulo. Discípulo, ele imita o seu mestre. E andai no 2, e andai em amor como Cristo, que também nos amou. Olha só o jeito que Jesus nos amou. Nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício, como aroma suave. Entre vós, ele vai começar agora a colocar algumas coisas aqui de como a gente deve proceder. No verso 3, entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos, aos discípulos. No 4, não haja obscenidades, nem conversas tolas,
Isso eu não estou falando para ninguém aqui, estou falando lá para a internet, o pessoal que está assistindo a gente, porque isso aqui não acontece, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, isso tudo está sendo tocado aqui na série Evangelho e os evangélicos também, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ações de graça. Portanto, no 5, podeis estar bem certo disso, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. 6, ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Então aqui Deus dá um parâmetro para a gente do que é ser um discípulo, daquilo que a gente deve se afastar agora, como filhos de Deus. E nessa diversidade, a gente vai começar a receber uma porção de pessoas. E essas pessoas, aí a gente fala de usos e costumes, né? As pessoas chegam no reino e algumas coisas elas vão achar que é super tranquilo, é super natural você fazer coisas que a palavra já está falando que não cabe para nós, como os discípulos de Jesus, imitadores, como começa aqui falando em Efésios capítulo 5, verso 1. E dá mais um toque para mim aí, diversidade. Discípulo não é... Aí, quando você pegar uma pessoa para discipular, preste atenção nisso aqui, porque o discipulado não é uma cópia do discipulador. Você não transforma a pessoa no modelo igual que você acha que tem que ser. Eu sou assim, então tem que ser desse jeito. Você já viu pessoas que elas são tão parecidas com os seus líderes, que elas falam igual, elas pregam igual, cantam igual, e até tem às vezes o mesmo capoeira de fazer assim, ó, levantar a calça. Eu às vezes fico vendo e falo, meu Deus, o cara fez um discípulo, a cópia dele. Mas ó, discipulado não é uma cópia do discipulador, entenda bem. E sim ajudar a pessoa a se tornarem igual a Cristo. É apontando sempre para Ele. Por isso que Paulo vai falar em outro texto assim, ó, sede meus imitadores. Se ele falasse só por aí, se parasse aí, seria complicado. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que ele está querendo dizer? Esse é o modelo. Cristo é o modelo perfeito para mim e para você. E Jesus, ele fez uma obra maravilhosa, ele conquistou algo para nós na cruz maravilhoso. Ele andou, né, nessa terra fazendo bem. Atos capítulo 10, verso 38, fala que Deus ungiu a Jesus de Nazaré, que andou por toda parte fazendo bem. Ele curava e ele libertava todos do diabo. E ele deixou um legado para nós. Ele não economizou o tempo dele, era o tempo todo, né, buscando fazer a vontade de Deus que o enviou. Bota mais uma tela aí para a gente. E quando a gente vai começando a ter essa diversidade dentro da igreja, e isso é legal porque você prepara uma pessoa que às vezes é muito diferente de você, e essa pessoa vai crescendo através do discipulado, e nessas diferenças atingimos pessoas diferentes, quando a gente tem a visão aberta para essa diversidade, e ninguém fica de fora. Hoje tem várias denominações aí, tem igreja que o culto é mais sério, é uma oratória com palavras mais rebuscadas, e as pessoas gostam daquilo. Tem uma igreja às vezes que se reúne num lugar que não tem nem cara de igreja, não tem nem parede assim, nos cercando aqui dentro, mas a igreja está reunida ali, está pregando. Então hoje essa diversidade, ficou muito fácil a gente comunicar o evangelho, e graças a Deus por isso, visando isso aqui, ó, ninguém fica de fora do reino de Deus. Hoje você tem grupos, né, de várias pessoas e etnias, que você pode chegar lá e pode procurar, ó, tem um pensamento legal, se não ferir a palavra de Deus, queridos, se não ferir princípios estabelecidos por Jesus, na Bíblia, está valendo.
Uma coisa é quando a pessoa vem com uma cultura, né, lá de fora, que tem que sofrer agora uma rendição aos princípios estabelecidos por Jesus. Aí a pessoa fala, não, tem que ser do meu jeito. Não, quando a gente vem para o reino de Deus, a gente abandona essa teoria de tem que ser do meu jeito, e a gente tem que pegar o nosso jeito e colocar o jeito dele. É assim? Você entende assim comigo também? É o jeito dele que funciona. Como é que eu tenho que fazer para que eu me adapte agora ao jeito dele? Eu quero falar como ele, eu quero proceder, eu quero olhar como ele. E uma notícia boa é que passa mais uma tela aí para a gente, que as virtudes de Cristo estão dentro de nós. Você crê nisso aí? Ele já liberou para a gente. Eu falei para você que você recebeu o fruto do Espírito, mas você recebeu também junto com ele a pessoa do Espírito Santo. É uma parte de Deus, é o Zoe que ele colocou dentro de você, que Adão perdeu, mas Cristo veio, estabeleceu, foi para o Pai, e eu vou deixar uma parte de mim, uma parte do Pai dentro de vocês. É o Paracletos, é o Consolador, e ele mostrará a vocês toda a verdade. Então as virtudes de Cristo estão dentro de nós. Dá mais um toquezinho para mim aí. Eu me percebo como um discípulo quando eu externo isso a ponto de influenciar pessoas. Pô, legal, o reino de Deus está dentro de mim, eu agora me tornei uma nova criatura, cheia do Espírito Santo de Deus, né? Porque Deus manda você buscar essa plenitude, ser batizado em línguas, falar em línguas. Eu agora estou cheio, para quê? Visando um propósito: influenciar pessoas. A gente tem aqui os influenciadores, todo mês a gente está junto com o nosso líder aqui, sênior, o pastor André Rangel, e ele tem dado uma visão que Deus tem colocado no coração dele, mostrando para onde a gente está indo, como a gente vai chegar mais longe e mais rápido, e a gente quer envolver todo mundo, incutindo isso dentro da pessoa. Você, querido, é um influenciador dentro do teu raio de ação, das pessoas que você conhece, os lugares que você frequenta. Como eu falei aqui, ninguém está de fora disso. Ser um influenciador aqui dentro da igreja é fácil demais. Você concorda comigo? É muito fácil. Aqui eu sou uma benção, aqui eu falo, né, com o meu evangeliquez. A gente tem o nosso idioma, né, o evangeliquez. Mas e lá fora? Você está influenciando? Lá fora você tem sido um obreiro aprovado, como Paulo fala, que a gente não se envergonha, não tem do que se envergonhar. A gente está dando, né, testemunho que nós somos discípulos de Jesus. Se a gente de repente chegar e fizer, vamos ver lá como é que a vizinhança conhece você, irmã. Irmão, vamos ver lá no teu trabalho como é que você se comporta com os seus amigos que não são da igreja. Eles vão poder testemunhar que você é um discípulo verdadeiro de Jesus? Vale a gente pensar, vale a gente fazer essa autoanálise dentro de nós, para perceber se a gente está influenciando pessoas, porque de uma forma ou de outra, nós influenciamos pessoas, querendo ou não. Você pode influenciar para o positivo, e a minha mensagem está apontando para isso, para que você pegue todo o estilo de vida de Jesus e comece a influenciar no positivo, ou você também pode influenciar no negativo. Poxa, é muito ruim quando a gente influencia no negativo, né? Às vezes tem gente que, na hora do louvor aqui, você gosta do louvor dessa igreja? Uma adoração maravilhosa. A gente que está ministrando aqui na frente, a gente tem uma visão assim ampla de quase todo mundo, não tem ninguém que foge da nossa visão de como a pessoa está adorando. E às vezes a gente olha para pessoas que elas estão assim no céu, estimula a gente aqui da frente. As lágrimas, né, caindo no rosto, as mãos levantadas, falando aquelas frases ali como do cântico, como se fosse delas. Mas também existem algumas pessoas que você olha para ela está assim, ó. Isso também influencia, sabia disso? Como a pessoa que está ali louvando,
né, de um modo bem extravagante, levantando as mãos, né, cantando alto, dando aleluia, dando glória, como ela estimula. Eu estou falando daqui, ó. A gente está aqui para estimular você a adorar, muitas vezes, como ministro de louvor. Mas quando você está aí fazendo isso, você está estimulando a equipe todinha aqui a louvar aquele que é digno de receber a nossa adoração. Mas quando a gente olha para uma pessoa também, que ela está travada, e às vezes eu sei que ela não faz isso porque ela quer, ela está travada, ela não conseguiu destravar ainda dentro dela e ser livre para adorar e romper com as cadeias. Mas infelizmente isso também exerce um poder de influência. A pessoa que está adorando assim, a outra que está do lado, ela também não se sente tão à vontade, ela não é estimulada pela pessoa que está do lado, porque ela está fechada, ela está travada. E queridos, Deus está nos chamando a ser influenciadores de verdade. Deus está nos chamando a ser discípulo que marque a vida das pessoas. Eu estou dando aula na Atos esse trimestre falando de princípios de prosperidade. E às vezes as pessoas confundem prosperidade levando só para o lado financeiro. Eu falei isso nessa terça-feira passada. E na verdade Deus quer que todos os aspectos da nossa vida, todos esses aspectos sejam prósperos. No amor, no relacionamento, na saúde emocional, física, espiritual. A gente tenha uma qualidade de vida maravilhosa. Ele é por nós, Ele pagou esse preço, Ele conquistou esse lugar, para que eu e você hoje, como discípulo dEle, tenha vida e tenha vida em abundância. Você recebe isso aí? Bota a próxima tela aí para a gente. Olha só, o que Ele fez, aqui está em 2 Coríntios, capítulo 5. Ele morreu por todos, olha só, incluiu eu e você, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos. Esse é o convite de Deus. Uma vez que você entrou no reino, uma vez que você se tornou uma nova criatura, Ele fala para você assim, ó, não viva só para você mesmo, influencie pessoas, não viva mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vira a próxima tela para mim. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério do quê? Da reconciliação. Queridos, ministério é serviço, ministério é trabalho. Ah, pastor, eu não sei o meu ministério, eu não sei o serviço, o trabalho que Deus tem para mim, e como eu funciono no corpo. Querido, está aqui, ó. Se você precisava de uma revelação de propósito, é esse aqui. Deus te chamou para funcionar no corpo, para você reconciliar pessoas para Ele. Bota outra tela para a gente. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Aleluia. Queridos, Ele podia dar isso para os anjos, né? Mas Ele confiou os filhos de Deus. Queria chamar a equipe de louvor. Ele confiou isso aos filhos de Deus. E não tem mais. Eu vou falar com um senso de urgência aqui muito grande, gente. Não tem mais tempo da gente ficar vindo da igreja e não frutificar mais. Ah, eu só venho para a igreja, eu estou naquela condição de consumidor. Querido, o discípulo, ele não é um consumidor das coisas espirituais, das bênçãos de Deus. Eu vou lá porque Deus vai me dar alguma coisa. É uma consequência você receber as bênçãos do Senhor quando você anda com Ele. A gente tem uma música que a gente canta, ó, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar, não é assim? É impossível alguém viver perto de Deus junto com Ele e as bênçãos não ter. Foi prometido para nós que as bênçãos de Deus, elas nos seguiriam. A gente fala amém para isso aí. Cara, como isso é bom. Mas eu queria fazer você refletir, não para jogar um balde de água fria no teu amém, não. Porque assim seja. Mas será que as bênçãos do Senhor têm seguido você? Será que você pode hoje falar assim, a minha vida,
ela está revelando para o mundo que eu vivo nessa qualidade de discípulo, que eu sou uma influência positiva para todas as pessoas que estão em contato comigo. Aquilo que eu falo está em linha com a verdade. Aquilo que eu falo e a unção que Ele delegou na minha vida tem o poder de libertar pessoas. É para a gente pensar, porque às vezes a gente vai vivendo nessa dinâmica de ir à igreja, né? De receber. Hoje eu vou lá para receber, estou precisando tanto. E nada contra isso, de você vir aqui para receber porque você está um dia que você está mal, que você está precisando. Não, eu também faço isso. Ali no primeiro banco, fico ali para receber também no dia que eu estou mal. Mas a dinâmica para a nova criatura é outra. Olha só, eu quero que você esteja pronto, porque eu quero usar a tua vida. Vamos ficar de pé? Eu quero usar a sua vida. E eu não quero mais que você perca tempo só me buscando, visando as minhas mãos, aquilo que eu posso te dar. Eu quero que essa marca de discípulo esteja em você, cravada no teu coração. Você vai me imitar naquilo que eu fazia, como eu operava, como eu falava. Às vezes falar que a gente tem a mente de Cristo é algo muito audacioso, né? Pastor, eu tenho a mente de Cristo. Querido, fale pela fé. Começa a declarar o que a palavra diz a teu respeito. Se ela fala que você tem a mente de Cristo, você pode declarar isso. Se ela fala que você pode ser a resposta para muita gente aí fora que está em trevas, porque ela fala que você é luz e você é o sal desse mundo. Então você pode declarar: não, eu sou luz, aonde eu chegar o negócio vai acontecer, as trevas vão ter que bater em retirada. Aleluia! Como nós devemos desejar isso, querido? Com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com tudo aquilo que há em mim. Eu quero isso, Pai. Eu quero ser um influenciador, Pai. Oh, Jesus, fala aos nossos corações, Senhor, nessa série do que é ser um discípulo de verdade, Pai. Ser um discípulo não é só carregar, Senhor, um rótulo de evangélico, de cristão, mas não fazer a diferença na vida de pessoas, Pai. O Senhor nos chamou, Senhor, para ser um referencial na vida de pessoas, Pai. Nada contra conquistar coisas, Senhor, desse mundo, mas as coisas vão ficar, Pai. E, Senhor, o que é importante para Ti tem que ser importante para mim, Pai. E o importante para Ti são pessoas restauradas para o Teu reino, Pai. Peça isso, querido. Levante suas mãos nessa noite e comece a pedir aí, faça uma oração.